Olá, meus amigos. Vamos retomar nossa jornada rumo à independência financeira. Bom, hoje vamos falar de dois produtos de investimento. Vamos falar tanto de Tesouro Selic quanto de CDB e também aprenderemos como montar uma reserva de emergência. O Tesouro Selic é um produto de investimento, é uma forma do governo federal captar recursos para financiar o fechamento das suas contas, dado que os governos normalmente gastam mais do que arrecadam, então para fechar as suas contas no azul, ele necessita captar recursos no mercado financeiro. Uma das ferramentas que o governo utiliza para captar esses recursos, tanto de pessoas físicas quanto de empresas, pessoas jurídicas, é o Tesouro Selic. Esse produto ele está acessível a todos os cidadãos e empresas. Uma das suas principais características é o baixo risco. Então você não tem o risco de não receber de volta o seu investimento, porque essa é uma garantia do Tesouro Nacional. Tem altíssima liquidez, todos os dias o mercado está aberto, todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, então você pode comprar, quanto pode vender os seus papéis de Tesouro Selic. Então, assim que você necessitar vender, você consegue. Então, ele tem alta liquidez. Ele incide imposto de renda, então essa é uma das principais diferenças que já percebemos em relação à caderneta de poupança, que não tem imposto de renda. Tesouro Selic incide, sim, imposto de renda, e a alíquota vai depender do quanto tempo você fica com esse investimento. O imposto incide sobre a renda. Quanto mais tempo você ficar com o investimento, menor será a alíquota, partindo aí de 22,5% e chegando a 15% sobre o rendimento. Muitas corretoras não cobram taxa para você abrir a conta e operar, comprar, vender Tesouro Selic. Há taxas de custódia, liquidação e custódia, mas são valores baixos, que são cobrados aí para registrar os seus títulos e fazer a custódia. E ele rende aproximadamente 30% a mais do que a caderneta de poupança. O outro produto é o CDB. O CDB é um certificado de depósito bancário, é uma forma das instituições financeiras captar recursos no mercado, e elas captam esses recursos para emprestar para os seus clientes em várias outras linhas de financiamento. Tem baixíssimo risco também, até 250 mil por CPF instituição financeira, porque até esse valor, o Fundo Garantidor de Crédito, mesmo que a instituição financeira que emitiu o CDB, ela venha a quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vai garantir, vai ressarcir o investidor num valor até 250 mil por CPF. Se extrapolar, se tiver mais de 250 mil por CPF e a instituição financeira quebrar, até 250 mil você recebe, o que excedeu 250 mil reais você perde. A liquidez depende de cada contrato, porque o CDB vale o contrato a contrato, então é negociado caso a caso. Tem CDBs de liquidez diária, como tem CDBs de baixíssima liquidez, ou que podemos dizer sem liquidez, porque a liquidez é baixa. Então você tem variações aí desde CDB que você pode vender todos os dias úteis, quanto CDBs que você tem uma carência para poder resgatar seu investimento de 4, 5, 6 anos, dependendo de cada contrato. Então tem que ser analisado caso a caso. Incide imposto de renda, semelhante ao Tesouro Selic, também com alíquota regressiva.
Então, quanto mais tempo você ficar no investimento, menor a alíquota de imposto de renda, começando com 22,5% sobre o rendimento e chegando a 15% depois de 720 dias de investimento. Muitas corretoras não cobram taxa para você, corretoras e bancos, para você poder adquirir o CDB, não tem taxa. E o rendimento tende a ser maior à medida que se aumenta o risco e diminui a liquidez. Então, os CDBs, eles têm um carimbo, um rate, que o qualifica desde baixo risco até médio e alto risco. Então, quanto maior for o risco e menor for a liquidez, espera-se que a rentabilidade seja maior. Isso tem que ser analisado caso a caso, instituição a instituição e prazo de cada contrato. No geral, os CDBs são seguros, porque, além de tudo, a gente tem um sistema regulatório no Brasil bem robusto, acompanhado aí pelos órgãos reguladores, como o Banco Central, é um exemplo, que tem regras e processos bem definidos e que acompanha de perto todo o mercado financeiro, para evitar justamente o risco de uma instituição financeira quebrar e gerar efeitos colaterais em todo o sistema financeiro, tanto do Brasil quanto do mundo. Bom, agora que aprendemos aí já sobre 3 produtos de investimento, a caderneta de poupança, o Tesouro Selic e os CDBs, vamos aprender a montar uma reserva de emergência. Para aí sim, depois a gente começar a falar propriamente dos investimentos propriamente ditos. Como montar uma reserva de emergência? Vamos lá? Bom, para montar uma reserva de emergência, os principais objetivos do poupador devem ser liquidez e segurança. O mais importante é você ter os recursos financeiros disponíveis no momento que a emergência surgir. Então a gente tem que buscar produtos que possuam essas características para que a gente utilize esses mecanismos para fazer a nossa reserva de emergência. Para esse objetivo, a gente pode aplicar essa reserva tanto no Tesouro Selic, através do Tesouro Direto. Uma outra alternativa tão boa quanto são os CDBs, desde que esse CDB remunere no mínimo 100% do CDI e que tenha uma liquidez diária. Nesse caso, você não pode optar por adquirir um CDB que traz uma rentabilidade maior, porém não tem liquidez. Porque o propósito aqui, o objetivo principal é formar e ter uma reserva de emergência. E a reserva de emergência eu tenho que poder resgatar o recurso financeiro no momento que a emergência ocorre. Então eu tenho que ter essa poupança, essa reserva de forma líquida, que eu consiga lá pegar e usar no momento que a necessidade bater a minha porta. A caderneta de poupança é uma outra alternativa, porém, como já vimos há pouco, a rentabilidade dela é 30%, aproximadamente 30% inferior ao Tesouro Selic e aos CDBs de liquidez diária. Aqui eu montei um cenário para esse propósito de formar reserva de emergência para uma família que tem um salário ou uma renda mensal familiar, uma receita aí de R$ 4.000.
E essa família, ela tem um custo de vida, um custo médio mensal para manter sua família de R$ 3.000. Então, se essa família usar 10% da sua renda para formar a reserva de emergência, a gente vai fazer simulações com 10, com 20 e com 25%. Vamos ver nesse primeiro momento com 10%. O valor mensal a ser investido, considerando 10% sobre a renda, será de R$ 400. É importante que esse percentual ele caiba dentro do orçamento da família. Ou seja, se a família não consegue poupar pelo menos 10% para formar a reserva de emergência, ela necessita urgentemente reduzir despesas para fazer caber no seu orçamento mensal a reserva de emergência. Se considerarmos o Tesouro Selic, que hoje está em torno de 4,5% ao ano, teremos uma taxa equivalente mensal de 0,35%. Nesse cenário, eu estou considerando uma pessoa que trabalha de forma registrada, regido aí pela CLT. Se você trabalha registrado, ou seja, teu contrato de trabalho é pela CLT, o montante equivalente ideal é de 6 meses da sua despesa mensal. Agora, se você é um empreendedor, o ideal é que isso aqui seja de 12 meses o equivalente à tua despesa mensal. Então, considerando aqui nesse primeiro momento que você é um seletista. E por que isso? No caso de você ser desligado da sua empresa, além da reserva de emergência, você vai ter o fundo de garantia por tempo de serviço, vai ter as verbas rescisórias, então você consegue ter um fôlego e pagar o custo de vida da sua família por um período aí superior a 6 meses, dependendo, claro, do tempo que você tem nessa empresa e do montante que você tem no fundo de garantia. Se você é um empreendedor, você está muito mais suscetível às oscilações do mercado. Então, se o teu negócio não vai bem, ou você é um trabalhador autônomo e durante um período fracassou a procura pelo o teu produto, o teu serviço, você vai estar ainda mais exposto. Então, o ideal é que você tenha uma reserva equivalente a 12 meses, ao montante suficiente para pagar 12 meses das despesas mensais da sua família. Então, nesse caso aqui, nesse cenário, como a despesa da família é de R$ 3.000, considerando 6 meses, a reserva necessária é de R$ 18.000 para a reserva de emergência. Então, todo mês, ele investe os R$ 400.000, desculpa. Então, em quanto tempo ele vai ter, nesse cenário, de poupar 10% da sua receita, ele vai levar 3 anos e meio para ter o montante de R$ 18.000. E se aumentarmos para 20%? Opa! Se ele poupar 20% da sua receita, ele ainda fica com um saldo positivo. Então ele vai guardar, vai poupar mensalmente os R$ 800, paga suas despesas mensais de 3.000 e ainda fica com R$ 200. Nesse caso, nesse cenário
do poupar 20% mensal, o tempo cai de maneira significativa. Em 1 ano e 8 meses, ele tem já a sua reserva de emergência. Agora, se ele poupar 25% do seu rendimento, ele passa a investir mensalmente R$ 1.000, fica sem nada, porque ele poupa 1.000 para formar a reserva de emergência, R$ 3.000 paga o custo médio mensal aí, o custo de vida da sua família, e ele reduz esse tempo para 1 ano e 5 meses. Então, em 1 ano e 5 meses, ele monta a sua reserva de emergência. Só depois dele ter sua reserva de emergência montada, é que ele vai começar a investir para valer. E aí sim, ele vai poder utilizar outros produtos de investimento que traz uma rentabilidade maior, porém o risco também é maior e a liquidez é menor. Então são investimentos para médio e longo prazo. Nos próximos encontros, veremos produtos para investimento em médio e longo prazo, como por exemplo, comprar a casa própria, montar um fundo para sua aposentadoria. Isso são investimentos aí para médio e longo prazo. Espero que tenha sido proveitoso esse conteúdo para você. Nos vemos nos próximos encontros. Abraço, até lá.